Olá, boa tarde a todos. Fazer aquilo de praxe, né? Esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, para acompanharem a live. Espero que todo mundo esteja tendo aí um domingo agradável, muitos descansando, muitos em casa, muitos trabalhando, que seja um domingo produtivo para todo mundo. Esperar um pouco para a gente começar, ok? Giovana Couto acabou de entrar, obrigado. Patrícia, Que Marx, Cláudio, meu irmão, Fomo, sua bênção, meu irmão. Lua, minha filha, obrigado. Lua tá vendo direto do Canadá. Minha mãe de santo acabou de entrar, mãe Roseli, Surefuminha, sua bênção. Esperar um pouquinho. Bom que eu vou me ajeitando, me olhando. Ogan Vitor, Surefuminha, Ogan. Vamos esperando aí o pessoal entrar. Eu sou do Xalufã, mas Oxum dá um tombo na minha vida. Sempre deu. Renato Teles, meu querido, saudade, quanto tempo? Tudo bem por aí em Goiânia? Como está a vida? Esperar mais 2 minutinhos e a gente começa. Ah, muito obrigado, Renato, você é muito gentil. Babalu Fan Surefun, ó, pai Vitor. Na vida a gente se adapta a tudo, né, Renato? Que bom que você tá gostando, tá se adaptando a essa nova vida, esse novo ciclo aí em Goiânia. Fico muito feliz, torcendo sempre por você. Patrícia, minha irmã, essa filha tão querida de Odé, obrigado. Sua bênção, minha irmã. Que Odé sempre traga fartura para nossa vida, não só no material, mas também fartura de felicidade, de alegria, de bons amigos, boas companhias. Obrigado por estar acompanhando. Motumbaxé, Motumbá, Patrícia. Então é isso, gente. Então, vamos lá. Confesso que eu tô bem nervoso. A única live que eu participei na minha vida foi um convite da minha filha de santo pequeno, Jaqueline de Oiá. Né? Jaqueline muito engajada em esclarecer as religiões, não só o candomblé, mas todas as religiões. E ela me fez um convite. Ela disse, sobre o candomblé eu quero que o senhor, meu pai, participe. Estava extremamente nervoso. Deu todo um problema de eco, de ruído, mas no final aconteceu. E aí a ideia dessa live de Odu surgiu através daí, né? Algumas pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo: poxa, você gosta tanto de estudar Odu, você fala bem no vídeo, por que você não faz uma live sozinho? E eu falei, gente, eu não tenho essa capacidade, não tenho esse conhecimento todo. Eu tenho alguns irmãos, como o Pai Luz de Oxum, Pai Gleidson de Obaluaê, que sempre dizem que eu sou um estudioso de Odu. Eu discordo, eu sou um curioso, né? E a curiosidade acaba sendo a mãe da sabedoria. Você tendo curiosidade, você vai atrás, vai perguntar para os mais velhos, você vai pesquisar e você acaba aprendendo. O estudioso, eu diria que é o seu Bastide, Roger Beniche, Nina Simone, que é uma estudiosa de Odu fantástica, dos anos 20, 30, que é pouco conhecida, mas ela é extraordinária, né? Então essas pessoas são estudiosas de Odu. Eu sou curioso. Então, assim, eu vou começar essa série, né? Hoje eu vou falar sobre 2 Odus, Odu Akaran,
Odu Ejioko, né? Me propuseram a falar sobre 3 Odus. Fala sobre 3 Odus por live, né? Vão ser lives curtas, de 30 minutos, aos domingos. Domingo que tá todo mundo em casa, alguns estão trabalhando, já quase indo para casa. Então, assim, eu quero fazer uma live curta, para não ficar chato também, cansativo, aquela coisa. Até porque eu não quero ensinar. Não é esse o meu propósito aqui. Eu quero passar um pouco daquilo que eu tenho estudado, né? Como eu disse, eu sou um curioso sobre o Odu. Eu quero repassar as minhas conclusões, né? Aquilo que eu tenho visto, que eu tenho lido, que eu tenho aprendido. Eu quero repassar e quero lembrar, frisar aqui bem, não sou dono da verdade absoluta. O nosso culto, as religiões de matiz africana, elas durante muitos anos, durante séculos, foram um culto oral, né? Passado de pessoa para pessoa. Com isso, muita coisa foi se perdendo. Muitos itãs, eles tiveram pequenas mudanças, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem pessoas realmente estudando, catalogando tudo isso. Graças a Olodumare existe hoje essa conscientização. Então, voltando aqui, eu não sou dono da verdade, eu não determino, né? Eu estou repassando aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo e aquilo que faz com que minha vida ela ande, com que ela vá para frente, aquilo que eu realmente trago para minha vida, entendeu? Se alguma coisa, né, disser alguma coisa, eu não concordo, olha, eu estou aberto, como diz, eu sou curioso sobre Odus, eu estou aberto a você me chamar no privado e dizer, olha, isso aqui, por exemplo, vamos supor no Odu Oshu, Odu Oxê, esse Odu também diz sobre isso. Para mim vai ser uma honra, certo? Relembrando, né? Não sou dono da verdade, não estou dando uma aula, eu estou passando aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego para os meus filhos e aquilo que eu vivo, correto? Então vamos lá, muito obrigado a todo mundo que está aí, né? Vão perdoando o nervosismo, que realmente eu estou nervoso. E vamos começar pelo Odu Okaran. Odu Okaran, a primeira caída, né? O primeiro Odu que se apresenta no Meridilogum. Eu vou, antes de começar a falar sobre Okaran, eu quero fazer uma aspas aqui, dizendo que existe o culto de Fá, que é jogado com o Pelé, que é a noz de cola, ou perdão, a noz, né, que é jogada para saber o destino e tal, e existe o Meridilogum, que é o famoso jogo de búzio, com os 16 búzios, que respondem os 16 Odus. No culto a Ifá, existem os 256. Eu vou falar sobre os 16 mais conhecidos, e que também são os 16 usados no jogo de búzio, no Merilogum, certo? Antes de começar a falar sobre o Okaran também, eu quero explanar sobre a Cabala de Odu, que é muito usada, né, por babalorixás e alorixás, pessoas que utilizam do jogo de búzio para aconselhamentos. Então a gente costuma fazer uma Cabala, que ela é feita com os Odus, né, até para você ter uma noção como é a vida da pessoa, como está a vida, como está o ano da pessoa. Tem gente que concorda e segue, é o meu caso. Eu aprendi a fazer a Cabala com minha mãe, que está assistindo essa live, né, e a Roseli Dionira. Eu aprendi a fazer com ela e sigo, faço. Para mim funciona. Tem gente que não concorda. Tem gente que acha que o Odu não é tirado assim, é tirado de outra forma. Meu total respeito. E assim como eu estou te dando respeito, eu peço que respeite também a minha prática. Que sim, eu uso a Cabala, né? Que são 5 Odus que respondem nessa Cabala, que vão influenciar a vida da pessoa, o destino. Dando um outro esclarecimento, né? Tem muita gente de candomblé aqui, gente que sabe muito mais do que eu, mas tem pessoas aqui que eu tô vendo também que estão começando agora. Gente, tem uma senhora que entrou aqui, que acompanha a página, que é católica. Então existe 2 palavras em Yorubá muito, muito, muito parecidas, né? Que é Odum
Odum e Odu. Odum simboliza ano. A gente usa muito no candomblé para vou comemorar o meu Ajodu, o meu Ajodum, né? Eu vou comemorar o meu ano, o meu aniversário, seja ele de vida, de santo, correto? E existe Odu. Odu, a palavra Odu, ela significa destino, certo? Para que fique claro que eu vou usar a palavra Odu, eu vou falar de Cabala também durante a live, então para que ninguém fique perdido, só para ter um esclarecimento e uma noção. Então vamos lá ao Odu Ocaran, falar sobre o Odu Ocaran. Na caída de 16 búzios, Odu Ocaran é o primeiro que se apresenta. Odu Ocaran é o 8º filho de Ofum, né? De Ofum, o Odu Ofum, Ofum Meji, surgiram todos os outros Odus, certo? E Ocaran, ele é o 8º filho de Ofum Meji. A palavra Ocaran significa palavra boa, ou em outras traduções, ela significa a boa palavra ou palavra só, uma palavra só. Existe um Itam de Ocaran, que é bem interessante, que diz que Ocaran, ele é o único capaz de, com uma palavra, dar 2 sentenças e resolver apenas um problema. É muito interessante isso, que esse Itam. Itam, para quem não sabe, são lendas, né? São lendas de Ifá. E eu acho muito interessante esse Itam, que ele é extremamente conhecido pelo povo de santo. Esse Itam, ele está relacionado a Xangô, né? E como eu disse, muita coisa foi se perdendo, muita coisa foi se mudando, devido ao culto oral. Hoje em dia, com essa facilidade de pesquisa, de pessoas dedicadas à pesquisa do culto, nós temos algumas mudanças nesses Itãs, nessas lendas. Elas se tornam mais completas e, se você parar para pensar, elas têm até mais noção, né? Ocaran é o pai da oratória, ele é o pai da fala. Eu sempre brinco com meus filhos, com os meus clientes, que Ocaran é a grande torre de Babel. De Ocaran surgiram todos os idiomas, todas as línguas, todos os dialetos. Ocaran distribuiu ao mundo o poder da fala e da fala local. Ocaran, ele distribuiu ao mundo o poder de ser entendido e de se entender, né? Eu vou abrir um adendo aqui sobre isso, sobre essa coisa de essa torre de Babel, o poder dos idiomas e tal. De vez em quando acontece de procurar a pessoa e falar: eu queria dar uma comida para o meu orixá. Por exemplo, eu gostaria de dar uma comida, senti no meu coração, de dar uma comida para algum na estrada. Mas eu não sei aquelas palavras que se dizem nas casas de santo, aquelas palavras bonitas em Yorubá, um oriki, um itam, uma cantiga. Eu não sei o que dizer, eu não aprendi, não tive a oportunidade de aprender, né? Eu sempre digo para essas pessoas que Ocaran ordenou que todas as línguas, todos os idiomas existissem. Então, se você tem fé e você precisa fazer essa comida, arriar essa comida para um orixá, vá lá e faça. Faça sua reza. Quando eu digo reza, todo respeito, né? Diz, tem uma senhora católica acompanhando, todo respeito a todas as religiões. Quando eu digo reza, eu não estou falando de Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, mas eu estou falando de você lançar o ofó, a palavra, o encantamento. Que você peça em português mesmo. Diga, no caso, né? Ogum abençoe, abra meus caminhos. Ogum vai te ouvir, Ogum vai te abençoar. Até porque todos os orixás, sem exceção, eles passaram por conselhos e por ebós de Ocaran. Então, na minha crença, acredito eu, que todo orixá, ele também tem esse poder de entender todas as linguagens que foram feitas por Ocaran. Certo? Claro, você podendo aprender, você podendo ir até uma casa de matriz africana, aprender o culto certo, da maneira correta, como se deve dizer, como essa senhora me disse, nessas palavras tão bonitas em Yorubá, você aprender, você falar,
Também é um ato de amor e um ato de fé, né? O seu esforço para com o orixá. Mas aí, voltando ao assunto, né? Ocarã é o pai da oratória, que criou todas as línguas e dialetos, né? E com isso tem um Itã, né? Esse que eu estava citando, que é muito interessante, muito conhecido do povo de Santos. Eu prefiro a versão do Itã. Eu vou até explicar porque enquanto eu o conto de Bastide, que eu acho ela mais completa e faz mais sentido, né? O grande rei Xangô, ele procurou o Babalaô, porque Xangô, mesmo sendo rei, mesmo sendo poderoso, ele queria ter mais poder. Ele queria ser ouvido por outras pessoas. Ele procurou o Babalaô e o Babalaô indicou um ebó para que ele fizesse um ebó, fizesse uma limpeza. E lá foi Xangô fazer o ebó. E com isso, Xangô alcançou o que ele tanto queria. Da boca de Xangô começou a sair um som como de trovão. Dos olhos de Xangô saíram labaredas de fogo. Xangô estava ali radiante. Xangô chegou na sua casa e foi exibir o seu poder às suas 3 esposas. Elas ficaram bestificadas porque a voz de Xangô retumbava longe. Xangô agora era o homem do fogo. Só que ele esqueceu que dentre essas 3 esposas, uma delas era muito destemida, muito curiosa, como eu brinco, muito pra frente, que é Oiá, né? Em alguns itãs, as pessoas dizem que ela roubou a fórmula, tomou um pouco e passou a ter os poderes. Eu discordo dessa coisa de roubar. Yansan, Oiá, assim como as filhas, elas são muito destemidas. Elas gostam de ir à guerra, de ir à luta, de fazer, de acontecer, de ir adiante. Então eu discordo um pouco dessa coisa de roubar. Oiá jamais seria uma mulher de roubar. Oiá é uma mulher de conquistas. Então Oiá, muito destemida, foi ao mesmo Babalaô e perguntou a ele o que ela poderia fazer para alcançar os mesmos poderes que Xangô. O Babalaô jogou e Ocarã mais uma vez respondeu, como tinha respondido para Xangô. Ocarã respondeu para Oiá e mandou que ela fizesse o mesmo ebó. Oiá, essa amazona, essa guerreira, essa mulher destemida, fez o mesmo ebó. Oiá alcançou os mesmos poderes do grande rei Xangô. E qual foi a surpresa de Xangô quando Oiá chegou em casa? Também colocando fogo pela boca, também tendo a voz retumbante. Xangô ficou possuído, né? Abrindo um parênteses aqui, hoje em dia ainda existe muito machismo, né? Eu tô falando do modo geral no mundo, inclusive a todas as mulheres, parabéns por serem resistência contra o machismo, por exigirem aquilo que é de direito de vocês, certo? Por lutarem com isso. Agora você imagina há 4, 5, 6 mil anos atrás como era o machismo. Então Xangô ficou assim possuído, porque uma mulher tinha o mesmo poder que ele. Xangô recorreu a Olodumare e Olodumare mandou chamar Oiá. E Olodumare, muito sábio, muito justo, disse que teria solução para esse problema. Olodumare disse que a partir daquele dia, Xangô manteria a sua voz de trovão, que retumbaria por todos os cantos. Mas que para que isso acontecesse, para que o mundo pudesse ouvir Xangô, Oiá viria à frente e cortaria o céu com seu raio. E é isso que acontece, é um fenômeno da natureza, né? Primeiro você vê o relâmpago, para depois você escutar o trovão. E falando como Babalorixá, como consultor de búzios que joga para as pessoas, é muito interessante quando chega alguém de Xangô e você vai jogar e Oiá abre o jogo. Por quê? Porque ela tem que vir primeiro para que depois Xangô se faça ouvir. Então Ocarã, lembra lá do começo? Ocarã deu as 2 sentenças numa palavra só e resolveu um problema. Né? Ocarã colocou aí Oiá no mesmo patamar de Xangô, porque sem ela não se ouve Xangô, né? E resolveu toda a questão desse conflito
interno aí na família de Xangô. Correto? Nathalie, minha querida, vou só um minuto aqui, mandar um beijo para Nathalie, obrigado por estar aqui, que a Odete abençoe. Então é isso, gente. Falando sobre positivo e negativo, Odu tem isso, explicando para quem não entende bem. Odu tem seu lado positivo e negativo. É ruim isso? Eu sempre digo que Odu é Odu, que as pessoas devem cultuar, né? Abrindo outro parêntese aqui, eu sempre tenho batido forte, nessa live que eu participei com a minha filha Jaqueline mesmo, eu bati forte sobre essa coisa do preconceito que a gente sofre, sobre os dos pentecostais, quase não sai, mas eu quero fazer hoje um elogio a eles. Uma pessoa cristã, eles têm um hábito excelente que eu acho. Quando acontece alguma coisa de ruim, eles falam que é Deus me provando, ou Deus está me livrando de outra coisa. Eles não amaldiçoam, eles não maldizem aquela situação, pelo contrário. Eles veem aquilo como uma chance de se fortalecer. Falta isso muito ao povo de matriz africana, né? Se aconteceu alguma coisa de ruim, meu Deus, será que foi a mão do Pai de Santo? Será que ele fez alguma coisa errada? Vou desistir de orixá, né? Tem todo esse contexto. E a gente passar a entender também que cuidar do espiritual é um cuidado contínuo. Não adianta a pessoa procurar uma casa de santo, tirar um ebó, né? E aí ficar 2, 3 anos sem aparecer. É como tem alguns filhos de santo por aí, que fazem seu santo, iniciam seu santo, e depois que passa o preceito da feitura, ficam 1 ano sem aparecer na casa e voltam, nossa, deu tudo errado para mim, será que foi feita alguma coisa errada? Continuidade, né? Sempre estar se cuidando, orixá rege nossas vidas, mas Odu também rege nossas vidas, então nós temos que estar cuidando, zelando, procurando melhoria, né? E principalmente admitir que nosso destino, pela crença do candomblé, ele é mutável. Você pode mudar o destino, você consegue transformá-lo em Irê, que é positivo, ou em Oxobô, que é negativo. Né? Se você não fizer nada, se você não correr atrás, se você não for estudar, não for procurar um bom emprego, ele vai estar em Oxobô. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue isso porque o Odu está negativo. Então, necessita deste equilíbrio, deixar o Odu em Irê positivo, para que a pessoa deslanche na vida, né? Para que aconteça. Claro que não existe milagre. Olha, ele falou que se eu tirar um ebó, cuidar de Odu, eu vou conseguir um emprego. Aí me procura ou procura outra pessoa, tira o ebó e dorme até meio-dia. Não vai acontecer nada. Entendeu? Mas se você tirar o ebó, acordar cedo, ir procurar um emprego, o Odu estando em equilíbrio, com certeza haverá melhoria na sua vida. A gente tem que entender isso também, né? Que existe o orixá, existe o Odu, mas existe a sua vontade, a sua força de vontade. Correto? Eu falei demais, vou tomar uma água. O Odu Ocaran, ele é regido pelo elemento água sobre terra. Aí eu entro na parte negativa e positiva. Água sobre terra. Quando ele está negativo, o Odu Ocaran está negativo, essa parte elemental de Ocaran, ele traz a pessoa no negativo, esse sentimento de sufocamento, né? Está sobre ali aquela lama, a pessoa está sendo sufocada, a pessoa não consegue ver um horizonte, não consegue ter objetivos. Vou dar um exemplo aqui para que se entenda. A pessoa que é estudada, é esforçada, está no emprego e não consegue crescimento, não vê para onde crescer, ela não vê um horizonte, ela está insatisfeita. Isso é uma das características da negatividade quando o Odu Ocaran
ele está negativo, a pessoa está estagnada, a pessoa fica estagnada e ela não consegue se mover, mesmo sendo qualificada, mesmo tendo força de vontade, mas naquele momento ela não sabe para onde ir, ela não sabe qual direção tomar. Né? O Odokaran, quando está negativo, ele também traz para as pessoas medo, insegurança, né? E aí vem já complementando todas as outras coisas. O medo da mudança. Estou num emprego que eu não estou satisfeito. Né? O Ocaran negativo ali, ele traz o medo da pessoa tentar algo novo. Ele traz insegurança. Eu não vou conseguir. Se eu tentar outra coisa, eu não vou conseguir. O Odokaran negativo, ele traz todos esses malefícios para a pessoa, traz dívidas inesperadas, né? Eu vou dar um exemplo que é até meme na internet. Opa, tô com 100 reais, vou comprar alguma coisa. O gás acaba. Né? Não que toda vez que seu gás acabe é o Odokaran que esteja negativo. Eu estou dando um exemplo para que você entenda, né? A pessoa está com dinheiro guardado para fazer uma viagem, bate o carro, acontece alguma coisa. Isso pode ser o Ocaran, está agindo negativamente sobre a sua vida, né? E o Ocaran também, quando negativo, traz uma coisa que para mim é uma das piores coisas. É a falta de fé, né? E aí se junta a todas as outras coisas, né? Quando você tem falta de fé, não é só fé no orixá, no Odu, não é só fé na sua crença. Você acaba deixando de ter fé em si mesmo, deixando de ter fé que você é capaz. O do Ocaran, quando está negativo, ela traz essa coisa, tipo, eu joguei com tal pessoa, né? Com pai de santo, mãe de santo, tal. Mas eu não vou fazer nada porque não vai dar certo. Não tenho o que fazer. Isso é uma negatividade de Ocaran. E Ocaran, como dá as duas palavras, né? Ele dá a única palavra para as duas sentenças. Ele traz também de negativo o fanatismo religioso. Esse é diretamente ligado a isso. O fanatismo religioso, que faz com que a pessoa fique tão bitolada que ela não consiga viver direito sua vida. Água demais, gente, também mata a planta. Todo mundo já ouviu falar aí esse ditado e ele é verdadeiro. Ninguém deve ser tão fanático, seja lá em qual religião for. Você deve seguir uma religião, mas você deve ter sua vida, você deve ter seus momentos de lazer, né? Viver bitolado naquilo ali não faz bem. O Odokaran, quando está negativo, ele traz o fanatismo religioso. Sabe esse povo que fica gritando dentro do ônibus? A pessoa não tem emprego, a pessoa muitas vezes não tem amigo, a pessoa não tem família. E aí passa o dia inteiro gritando dentro de um ônibus que tal, essa pessoa é a salvação, você tem que aceitar essa pessoa, você vai morrer. Isso é fanatismo religioso. Isso não faz bem pra ninguém. Quando o Odokaran também, né, ainda aqui continuando nos negativos, quando ele está negativo, o Odokaran infelizmente traz uma coisa muito ruim, a ingratidão. A pessoa acaba sempre recebendo como paga a ingratidão. A pessoa quer ajudar, eu vou ajudar porque a pessoa está precisando e tal. Tem gente que ajuda realmente para se aparecer, mas a maioria das pessoas ajudam porque querem a melhoria do próximo. E como seres humanos, todo mundo quer um muito obrigado. Nossa, valeu, você foi tão importante naquele momento que eu passei dificuldade. Se o Ocaran estiver negativo na sua vida, a única coisa que você vai ganhar ajudando os outros é a ingratidão. Infelizmente, o Ocaran, quando está negativo, ele traz isso. O Ocaran também traz assalto, furto, como eu já disse, perdas financeiras inesperadas, mas as coisas que eu mais foco, né, sobre o do Ocaran é isso. É sobre essa coisa da ingratidão, que é muito ruim para o ser humano, né? A falta de fé e o fanatismo religioso. Como pontos positivos, Ocaran estando em Irê, Ocaran estando equilibrado, Ocaran estando bem cuidado, né? Que quando se diz Irê e Oxobô, né? É sobre isso, é a forma de cuidar, de zelar de Odu. Né, do destino, aquele que está regendo sua vida.
Quando ele está positivo, ele melhora a espiritualidade, né? Quando se diz espiritualidade, se diz logicamente, diretamente, fé. A fé, ela traz esperança. A esperança é essencial para o ser humano. Esperança que eu vou vencer, esperança que eu vou viajar, esperança que eu vou casar, esperança que minha vida vai dar uma guinada. Então, quando está em ire, quando está bem cuidado, quando o Ocarã está bem cuidado, ele traz tudo isso para a sua vida. O Ocarã, bem cuidado, traz o dom da fala, da comunicação. Entendeu? A comunicação é muito importante para o ser humano. Ao invés de você resolver alguma coisa na briga, quando o Ocarã está bem cuidado, você consegue resolver tranquilamente no diálogo. O famoso levar na lábia, né? Lembrando lá atrás, Ocarã é o senhor da oratória. Quando o Ocarã estiver bem cuidado na sua vida, você vai conseguir se expressar melhor, expor melhor suas ideias e, consequentemente, você vai conseguir soluções mais fáceis, de uma maneira mais fácil para sua vida, certo? O Ocarã também, quando está positivo, ele traz potência sexual para os homens. Oh, gente! Odu também fala sobre sexualidade? Sim. O destino do ser humano, né? Ele é composto de várias coisas, inclusive a sexualidade. Ele traz para o homem potência sexual e traz para a mulher satisfação plena na sua sexualidade. Que eu acho muito importante, né? Tem uma empresa aí que fala justamente sobre impotência sexual, que dizem para os homens, venha, sexo é vida. E é isso, né? Todo mundo precisa. Voltando lá no fanatismo religioso, a gente precisa ter várias áreas da vida para a gente se sentir completo. Então o Odu Ocarã, ele traz também isso aí. Ele traz a potência sexual masculina, ele traz a realização plena sexual feminina, né? E Ocarã trazendo tudo isso para a sua vida vai fluir de maneira melhor, você vai viver de maneira melhor, você vai ser mais feliz. Uma pessoa com o Odu bem cuidado é uma pessoa com caminhos abertos. Nesse caminho, cabe a você caminhar ou não, lembrando, né? Eu vou lembrar mais uma vez. Não adianta procurar o pai, a mãe de santo, tirar o ebó e ficar deitado dentro de casa. Certo? Dormindo até meio-dia. Ir procurar emprego, ir estudar para que sua vida deslanche, mas que você esteja de forma de forma positiva para alcançar os seus objetivos. Correto? E aí vou entrar aqui na última parte de Ocarã, que Ocarã também é chamado de Ocarã Meji. Ocarã Meji, Meji 2. Por que Ocarã Meji? Ocarã foi procurado por um rei que não tinha filhos. E na cultura africana é muito importante que se tenham muitos filhos, né? Até para o caso da sucessão. E esse rei não conseguia ter filhos. Ocarã foi procurado por ele. Ocarã designou que ele fizesse, né, um ebó a fim de que tivesse filhos. Passou um tempo, o rei voltou e disse ao próprio Ocarã: Ocarã, minha esposa está grávida. Ocarã riu e disse: esse filho eu trago para você esse filho, que serão 2. O rei não entendeu, voltou para casa. A rainha teve o seu filho e eram gêmeos. Daí Ocarã começou a ser conhecido como Ocarã Meji, né? O senhor dos 2. Os gêmeos são abençoados por Ocarã. Quando eu digo gêmeos, eu estou dizendo crianças gêmeas. Não estou me referindo ao orixá Ibeji, né? Apesar que Ibeji, sendo gêmeos, tem a influência de Ocarã, mas Ocarã criou os gêmeos. A gestação dos gêmeos, a gestação gemilar é criada por Ocarã, por intermédio de Ocarã. O rei fez o ebó determinado
e conseguiu aí os seus herdeiros para o seu trono. Lembrando que na África é muito importante que tenham filhos, ainda mais filhos homens, mostram a virilidade do rei. Então o rei alcançou tudo. Lembrando lá do começo, né? Aquela uma palavra que resolve duas situações. Ocaram, ele fez isso com o rei. Ocaram, Meji e Bauô. Que Ocaram nos afaste do mal, que deixe o mal para trás. Correto, gente? Gente, tem gente perguntando aqui, eu tô sozinho aqui fazendo essa live. Lídia, né, que foi uma das culpadas de eu estar aqui. Eu teria 2 pessoas me ajudando, elas não puderam vir. Então, assim, pergunta, gente, não tem como eu responder agora, perdão. Mas me chama no privado, que eu respondo para você no privado, sem problema, a gente bate um papo, não tem problema, mas agora fica impossível, assim. Eu já tô nervoso, confesso, já confessei desde o início, e aí vendo a pergunta eu fico meu Deus, o que eu falo, entendeu? Então, assim, alguma pergunta, alguma dúvida, me chama no privado, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, debater, trocar ideias. Como eu disse, eu sou muito curioso, então para mim vai ser um prazer falar com vocês. Ok, agora vamos para o segundo Odu do Medjilogum, conhecido como jogo de búzios, né? Eu já expliquei que existe Fá, que é jogado com o Pelé, do fruto do dendezeiro, e existe o Medjilogum, que é o jogo de búzios em si, correto? Então, assim, eu estou falando, quando eu falo a segunda caída é do jogo de búzio. Ejioko é a segunda caída do jogo de búzio. Ejioko, a palavra Eji, né? Vem de Meji, 2. Ioko vem de terra. Ejioko, né? As duas partes da terra que compõem uma só. Ejioko faz uma alusão muito linda, né? Para mim é um dos mais fascinantes de estudo. Eu até dei uma resumida. Eu falei, gente, eu tenho que resumir, senão eu vou ficar 3 horas falando de Ejioko. É um Odu, para mim, justamente por ser essa coisa do Meji, ele é duo na sua essência, de ser, além de ser Oxobô e Ire, ele em si, ele carrega essa coisa da duplicidade. Então, de Ejioko vem a fertilidade, a gestação, mas infelizmente em Ejioko também vem o aborto, a dificuldade em ter filhos, os partos prematuros. Então todos eles vêm em Ejioko, esse Odu dúvio, né? Voltando aqui, Eji quer dizer 2, né? Ko faz alusão à terra, aonde se pisa, ao firmamento, à firmeza. Existe até um orixá que é pouco cultuado no Brasil, né? Orixá Oko, que herda esse nome de Oko justamente do Odu Ejioko, né? Orixá Oko, que é o orixá da agricultura. Pouco cultuado, poucas pessoas conhecem. Não vou entrar em detalhes sobre orixá Oko, né? Lembrando que ele é um orixá muito similar ao Ogum, que caminha com o Ogum, certo? Lembrando também, né, de repente eu falei Oko, a terra, faz alusão à terra. A terra todos nós sabemos que pertence ao orixá Oniler, né? Quando se dá comida à terra numa casa de axé, numa casa de santos, está saudando Oniler. Mas quando se diz terra em Ejioko, é o firmamento, é aonde se pisa, é a terra firme. Este elemento pertence ao Odu Ejioko. Em falando nisso de Ejioko, né, suas cores são preto e o vermelho, que simboliza o sangue e a escuridão, né? E é muito interessante essa explicação do sangue e da escuridão. Eu trouxe até uma cabaça aqui, né, para que você entenda. A cabaça lembra muito o útero feminino. E a simbologia de Ejioko é justamente essa. A cabaça com o feto dentro da cabaça, de cabeça para baixo, já na posição de nascimento.
Existe um Itan de Ejiokô que diz que quando uma mulher perde um filho, não foi a firmeza da cabaça que foi rompida, a firmeza da cabaça, o colo do útero que foi rompido, mas foi o líquido que escorreu. O líquido amniótico, para quem não sabe, né? Por isso que eu acho Ejiokô interessantíssimo, que para se falar de Ejiokô, você acaba falando de vários orixás, várias divindades que pessoas nunca nem ouviram falar. O líquido amniótico, né, a gestação também, eles pertencem às grandes mães ancestrais. Junto com o Olodumare, as grandes mães ancestrais, as Iás, elas fizeram toda a terra. E por isso elas são responsáveis pela gestação, mas também pelo aborto. As grandes mães ancestrais são temidas por muitas pessoas, né? Costuma-se dizer que nem se pode pronunciar o nome, porque você pode atrair a ira para a sua vida. Elas são responsáveis, infelizmente, pelo aborto, quando elas estão nos seus momentos de fúria, né? Eu quero fazer uma live um dia só para explicar sobre elas. Elas têm ligação com a lua, é um culto que se mistura a vários outros cultos no mundo. É impressionante esse estudo sobre as mães ancestrais. Mas voltando a Ejiokô, então se diz que quando a mulher perde um filho, é como se não fosse culpa dela. Ela não é culpada por isso, né? Lembrando que Odu, destino, nós nascemos cada um com o seu, certo? Mas nós conseguimos melhorar este destino. Nós conseguimos dar um outro rumo às situações ruins da vida. Então, voltando aqui ao vermelho e ao preto, né? O vermelho é o sangue, né, da história da cabaça e tal, é o sangue que está ali pulsando dentro do útero, e o preto é a escuridão. No útero não existe luz, mas mesmo não existindo luz, a vida está sendo gerada, né? Tudo sobre a terra precisa de luz para crescer, para florescer. A criança está no escuro e a vida está sendo gerada. Ejiokô é o Odu responsável pelas gestações. Por isso, quando uma mulher procura, tendo dificuldades em gravidez, engravidar, tendo abortos consecutivos, se agrada Ejiokô, se deixa Ejiokô em ire positivo, para que essa gravidez vá e chegue até o fim. Né? Este Odu está ligado às mães ancestrais, consequentemente à gestação e ao aborto, né? Esse Odu sempre é muito duplo, e ele quando aparece no jogo de búzios, você está fazendo a consulta para a pessoa, está jogando, e ele responde, a Ejiokô responde. Eu particularmente aprendi com o pai de santo, que jogava muito bem, que ele esteja junto ao Lorum, que foi quem me ensinou muito. Pai Paulo de Oyá me ensinou muito sobre jogo. Eu sempre toco o chão e esfrego o meu peito, dizendo: Ileró, que a terra seja firme para mim, que eu não caia. Entendeu? Eu digo isso justamente por essa duplicidade que Ejiokô tem. Então é um Odu que você respeita, você toma cuidado, e você tem que mantê-lo ali sempre em ire. Sempre em ire. Ok, lembrando, a criação dos gêmeos, ela surgiu, os gêmeos surgiram, eu vou dar um exemplo, lá na casa da minha mãe de santo, tem o meu irmão de Oxum que tem filhas gêmeas, Morgana e Manuela. São pessoas, seres humanos, gêmeos. Ok, a criação dos gêmeos nasceu em Ocarã. Ocarã é o princípio dos gêmeos. Dos dois óvulos serem fertilizados, ou de um óvulo só se dividir e nascer gêmeos, ok? Agora eu entro no Orixá Ibeje, né? O Orixá Ibeje nasceu sobre o signo, sobre o Odu de Ejiokô. Ibeje responde em Ejiokô. Aí voltando mais uma vez à dualidade, né? Essa coisa
dúbia que Egioko tem. Os gêmeos representados, né, por um casal de gêmeos, um menino, uma menina, o masculino, o feminino. Egioko, ele tem esse poder de ser sempre duplo, sempre duo. E por isso, quando uma mulher está grávida, né, e descobre que são gêmeos, costuma se agradar a esses dois Odus, Okaran e a Ibeji. E a Egioko, perdão, justamente por causa dos Ibejis, os gêmeos, Orixá e Ibeji. Né? Existe o gêmeo normal, nós, de carne, né? Como se eu tivesse um gêmeo. E existe Ibeji, o Orixá duo. Né? Então ele nasce aí em Egioko. Ibeji nasce em Egioko. Quando Egioko está em Ire, ele faz com que a pessoa fique mais inteligente, mais sensata, consequentemente equilibrada, capaz de perseguir de maneira positiva os seus objetivos. Ela traz uma paz de espírito para a pessoa, né? A energia da criança, de Ibeji. Quando Egioko está positivo em Ire, quando ele é bem tratado, né? Egioko traz essa paz de espírito para a pessoa. Eu vou dar um exemplo, né? Exemplificando e tal. Essas fotos que às vezes a gente vê na internet, aquela casinha de barro no meio do mato e que transmite essa paz, e que com certeza quem mora ali deve ter muita paz mesmo sendo humilde. Então Egioko, ele traz isso para o ser humano. Quando está em Ire, quando é bem tratado, quando é bem cuidado, ele traz essa paz de espírito para a vida do ser humano. Então a pessoa está com paz de espírito, capaz de alcançar, de correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e continuar em paz consigo mesmo. E, consequentemente, né, falamos aí da criação, de gravidez. É impossível não dizer que quando Egioko está em Ire, está bem cuidado, ele traz a satisfação sexual, seja para o homem ou para a mulher. Né? Eu quero frisar uma coisa aqui, quando eu estava revendo assim para ver o que eu ia dizer, eu falei, será que eu falo sobre realização sexual? Será? Sim, vou falar. Né? Todo mundo que está me assistindo aqui é nascido de um ato sexual. Né? Umas pessoas gostam mais, outras gostam menos, umas gostam demais. Então, assim, Egioko, quando está positivo, ele traz a realização sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, por isso, é bom sempre cuidar de Odu. Eu sempre falo para as pessoas, vamos cultuar Orixá, né? Orixá, a energia da cabeça, mas vamos cultuar Odu, o destino, o caminho, correto? E quando Egioko está em Oxobô, ele está negativo. Por que o Odu fica negativo? Por que acontece isso? Pode ser influência externa, né? Eu vou falar uma coisa aqui, mas quero deixar claro para vocês. Nem tudo é feitiço, nem tudo é macumba, gente. Tá? Mas pode ter uma influência externa enviada por outra pessoa. Pode ser Odu, é destino. Pode ser que você está passando ali por uma fase do seu destino que pode ser colocada em Ire para que você se livre daquilo que você siga, correto? Então, assim, acontecem fatores que podem transformar um Odu, infelizmente, num Odu negativo, que esteja em Oxobô, certo? Quando ele está em Oxobô, ele traz falta de paixão. Paixão pelo outro, se fosse falta de paixão pelo outro, gente, tava até bom. Ele traz falta de paixão, mas é no sentido geral. Sabe a pessoa que acha que perdi o sentido, eu não tenho sentido na vida, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na Terra? Então ele traz essa falta de paixão para as pessoas, ele traz melancolia, depressão, falta de amor próprio, que para mim isso aí é o ponto mais, né, você não ter amor próprio.
Eu quero abrir um parênteses aqui, né? A falta de amor próprio, uma das coisas que comumente eu, né, como Babalorixá, recebo muitas pessoas, eu fico meio assim... O Babalorixá, ele não é juiz e nem júri. Quando você senta na mesa de jogo para jogar para alguém, você não é juiz nem júri. Não cabe a você julgar, né? Não cabe a você acusar a pessoa. Você está aqui para ouvir, para jogar e ver o que o orixá, o Odu, o que o Olodumare, o que Deus tem para a vida da pessoa como solução. Mas muitas vezes eu fico meio horrorizado de ver pessoas se sujeitando a relações amorosas por medo de estar só. Isso daí é uma consequência da falta de amor próprio. Né? Quando você não tem amor próprio, você quer se agarrar ao mínimo de sentimento oferecido. E muita gente se sujeita a cada coisa, né, a cada situação, justamente por isso. Porque Gyokoi está negativo e te falta amor próprio. Então, assim, um conselho, né? Você tá vendo agora, eu falei, gente, me identifiquei com isso. Procure um Babalorixá, uma Ialorixá, pessoas de confiança, pessoas sérias, tá? Procure saber, de repente, é Gyokoi, de repente é outra coisa, mas que pode ter solução, né? Vai tirar um ebó, de repente fazer uma outra coisa, para que você se ame. A gente se amar é essencial. Se amar como pessoa, como profissional. Quando você tem o amor próprio, você consegue coisas assim incalculáveis, justamente por ter confiança. E uma das coisas negativas, quando o Gyokoi está negativo, é que ele traz também, além dessa falta de amor próprio, ele traz a falta de confiança em si. Olha para você ver como, né, a coisa do descendo, ele traz essa falta de amor, essa falta de confiança, ele pode trazer falta de fertilidade. Já me aconteceu casos de atender homens que não conseguiam ter filhos e Gyokoi estava negativo. Lembra que a gestação pertence a Gyokoi, né? Então, para o homem e para a mulher, ele pode trazer infertilidade, ele pode trazer frigidez. Nossa, falando de sexo de novo, gente, se quando ele está positivo, ele traz satisfação sexual, logicamente, quando ele está negativo, em Oxobô, ele traz frigidez, ele traz impotência sexual. Nossa, eu sofro de impotência, então eu vou lá tirar este ebó que eu vou voltar a ficar potente. Gente, existe a questão física também, nesse contexto. Ok? Não vamos misturar as coisas. Existe a questão física da coisa. Mas, de repente, o seu problema possa ser espiritual. Por isso que eu sempre digo, procure uma pessoa séria, que vai te aconselhar de maneira séria, que vai fazer a coisa séria, né? E que te diga a verdade. De repente, você vai, o homem, tô falando para você, homem, vai procurar um pai de santo, a mãe de santo, e tá, é porque eu estou passando por problema de impotência. Se ele for sério, ele vai jogar e vai falar, o seu problema é físico, você tem que procurar um médico. Certo? Se o problema for espiritual, sim, ele pode ir ali, tirar um ebó, ajudar, né, e tal, e você seguir uma vida plena. E Gyokoi, quando está em Ire positivo, ele vai te trazer a vida sexual plena, satisfatória. Correto? E também quando está em Oxobô, de forma negativa, ele traz essa coisa de perdas inesperadas, né? Como o Ocaran, né? Você viu que os dois Odus, eles têm essa ligação devido aos gêmeos, certo? Como o Ocaran, ele pode fazer com que você tenha perdas inesperadas. É aquele dinheiro que você perdeu, é aquele empréstimo que você fez, né, que eu vou entrar nesse detalhe aqui também, sobre o Gyokoi, aquele empréstimo que você fez e nunca mais você recebeu esse dinheiro. Então ele pode trazer essas situações para a sua vida quando ele está negativo, certo? Um conselho de Gyokoi, né?
Se você, como eu disse lá no começo, sobre a cabala de Odu, aí tem a cabala de nascimento, tem a cabala do ano. Se Egeo corresponde na sua cabala do ano, anual, né? No candomblé, o ano corresponde de um aniversário ao outro. Vou dar um exemplo. Eu faço aniversário no dia 20 do 11, escorpiano. 20 do 11, eu ainda estou no ano de 2021. Quando eu calculo a minha cabala, ao invés de colocar 20 do 11 de 2022, eu coloco 20 do 11 de 2021. Porque eu ainda estou em 2021 pelo cálculo de Odu, certo? Ah, então tá atrasado. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a maneira de fazer o cálculo é mais ou menos essa. Né? Me disseram que eu devia ensinar a fazer cabala, né? Nessas lives. Não vou ensinar a fazer cabala para ninguém. Estou dando uma explicação aqui. Eu aprendi, como eu disse, a fazer cabala com minha mãe de santo, mãe Roseli, que está aí me assistindo. Mais uma vez um beijo, amo a senhora. Tive que lavar muita panela, limpar muito chão, né, mãe de santo? Por um dia ela virar e falar: senta aqui que eu vou te ensinar a fazer a cabala. Como eu disse lá no começo, o candomblé é uma religião oral. E mesmo que eu esteja aqui dando explicações sobre Odus, existem coisas que só a convivência, só o dia a dia. E o candomblé é feito de merecimento. E ela me chamou esse dia e disse: senta aqui, meu filho. Senta aqui, que eu vou te ensinar a fazer a cabala. Foi porque eu mereci. Correto? Então, assim, voltando ao assunto de Ojiokô, quando sai no seu ano, ou então quando eu vou fazer para você a cabala de Odu do seu nascimento e sai Ejiokô no centro, um conselho que eu já dou para a pessoa de cara: não confie totalmente nas pessoas. Nossa, então o ser humano não presta. Não, essa área é sobre a área de dinheiro, a área financeira. Desconfie. Desconfie. Porque, infelizmente, as pessoas regidas por Ejiokô, elas têm no seu destino essa coisa de serem passadas para trás. Lembrando que se você tiver com o seu Odu bonitinho, bem tratado, em Irê, você vai desviar dessas coisas. Mas como eu disse lá atrás também, o ser humano, infelizmente, principalmente o povo de matriz africana, seja de candomblé, de umbanda, de quimbanda, eles têm o mau costume de só procurar o seu pai de santo, sua mãe de santo, a pessoa que ele recorre como cliente, só quando a coisa já está assim no extremo. Então eu sempre digo para as pessoas, nessa questão financeira, não confie. É o confiar desconfiando, sabe? Para não cair no conto do vigário. E aí eu quero terminar Ejiokô contando o Itã, né? Dessa importância de Ejiokô, da terra firme, de você manter, né, essa coisa sobre os pés sobre a terra firme. Isso é uma alusão à vida estar firme, a ter certeza das coisas, a ter certeza do que você quer. Os macacos, sim, macacos, gente. Estamos falando de Itãs, que são lendas, né, e esse é um Itã de Ejiokô que eu acho um dos mais interessantes. Os macacos procuraram um babalaô e disseram ao babalaô que eles estavam sendo constantemente atacados pelos predadores, por onça, por leão, pelos grandes predadores com grandes presas, dentes, e que eles queriam aprender que o babalaô passasse para eles o ebó, uma limpeza, que os livrasse dos predadores. O babalaô jogou e Ejiokô respondeu, dizendo que os macacos fizessem ebó para Exu e Ibeje. Tá vendo a importância da ligação desses dois Odus, Ocará, onde Exu rege, com Ejiokô, onde Ibeje rege, né? E que eles aprenderiam a escapar dos seus predadores e que não haveria tantas mortes. Os macacos muito obedientes fizeram a oferenda, o ebó para Exu, o ebó para Ibeje. E assim que fizeram a oferenda, começou a cair uma chuva doida, que começou a inundar o rio.
eu quero abrir mais um parêntese aqui, né? Isso é para que as pessoas entendam, as pessoas são de candomblé, né? Entendam, muitas vezes você tira um ebó e acontece uma coisa ruim. Meu Deus, a mão da pessoa foi ruim demais para mim, a pessoa fez algo ruim. Espere. Muitas vezes essa coisa ruim aconteceu para que o bom apareça. Nenhuma casa, ela é construída, ela é erguida em cima de areia. Ela é erguida em cima de pedra, de coisa sólida, certo? Voltando ao Itã, começou a chover sem parar, começou a chover e o rio transbordou e os predadores começaram a aproximar dos macacos, os macacos sabendo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Até que uma macaca, uma fêmea, com a criança, com o bebê macaco, teve a ideia, já que a água estava subindo, por que não subir mais? E subiu ao topo da árvore. E desde então os macacos passaram a se defender dos predadores em cima do topo da árvore, onde muitos predadores não conseguem alcançar. Voltando aqui, Ejiokô, esse Odu da duplicidade, aconteceu uma coisa ruim para que uma coisa boa acontecesse para o resto da vida. Assim, os macacos aprenderam a subir em árvores e se livrarem dos predadores. Tá vendo? Como Ejiokô é o Odu duplo, o Odu da fertilidade, da gestação, do aborto, o Odu da potência sexual, da impotência também. Então, cuidar muito bem de Odu, né? Seja Ocarã, seja Ejiokô, que eu disse hoje, é muito importante, certo? Alguma dúvida? Gente, está subindo aqui as letrinhas dos comentários, eu não estou conseguindo ler e tal, eu vou ver se eu respondo todo mundo um por um, né? Alguma dúvida, chamar no privado. Tô menos nervoso, ainda tô nervoso, tô menos nervoso. Quero agradecer a todo mundo que tirou esse tempo para acompanhar, para ouvir. Eu quero agradecer principalmente aqui a minha Alorixá e a Roseli, muito obrigado, porque se hoje eu tô aqui, foi porque lá atrás a senhora me iniciou, certo? Quero agradecer a Lídia, minha filha de Odé linda, mora lá no Canadá, por todo o apoio, de falar, pai, faz, pai, o senhor consegue, pai, olha, o senhor nasceu para isso, né? Essa live surgiu de uma ideia dela, da Cris, minha filha de Euá, teve neném esses dias, um beijo para você, para Laura, para essa família sua toda, que é tão grande, se eu falar vai dar 2 horas. Brincadeira. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Cris, pelo incentivo. Obrigado, Leide, né? Minha filha de Iemanjá, que eu disse, mulher, eu não vou fazer isso não, que eu acho que eu não vou dar conta. Ela, pai, o senhor dá conta sim. Bora. E por último, não menos importante, agradecer ao meu irmão, Pai Luz de Oxum, por todo o incentivo e principalmente, né, por todos os prints ensinando como que abrir a live, gente, eu nunca tinha feito, eu não sabia, teve toda a paciência do mundo para mesmo distante, ensinar, falar, é assim que faz isso, faz aquilo, testa a luz, testa som, e é isso, tá certo, gente? Por hoje eu vou ficar por aqui. No dia 8 de maio eu volto, vou fazer lives de 15 em 15 dias, até porque, como eu sempre digo, né, para as pessoas, eu sou pai de santo, eu sou servidor público, eu tenho que trabalhar, eu sou dono de casa, eu lavo, passo, cozinho, e eu tenho que me divertir também. Então vão ficar essas lives de 15 em 15 dias, no dia 8 de maio, já marca aí, gente, já fala para as pessoas, no dia 8 de maio, às 16 horas, estaremos aqui novamente, e aí eu falarei sobre 3 Odus, né? Hoje eu falei sobre Ocarã, Ejiokô, eu vou falar sobre Etá Ogundá, também conhecido como Etá Ogundá Ejá Medi, certo? Falarei sobre Etá Ogundá, Iorossum e Oxê, o brilho. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, obrigado mesmo de coração. Eu tinha dito até para a minha filha Leide, vai dar 2 pessoas, vai dar a mãe de santo e você assistindo. Ela falou, não, vai dar mais. Então, obrigado a todo mundo, mesmo de coração, muito obrigado. Se vocês gostaram, fala para outras pessoas. O Lúcio me falou, pede para as pessoas ativarem um sininho lá, que quando você fizer live, automaticamente aparece para elas.
Se você sabe ativar o sininho, ativa aí. Eu não sei te explicar não, que eu não sei, gente. Então, mas muito obrigado mesmo, de coração, a todo mundo que esteve aqui. E tá, obrigado, obrigado. E eu vou terminar a live dizendo que eu sempre digo para os meus filhos de santo, para os meus clientes, né? Que essa semana tá começando. Que o Xalufã Babami, dono do meu Ori, ele te traga paz para superar todos os problemas que possam surgir, porque na vida surgem problemas. Ele te traga Ori, cabeça tranquila para superar as dificuldades. E que ele te cubra com o seu Alá sagrado, que você sempre tenha paz e êxito em todas as coisas. Um beijo para todo mundo. Axé. Até o dia 8. Tá, gente, agora como é que desliga? Ai, meu Deus. Ah, achei.